Agora vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a falar sobre Itaipu Binacional. Essa semana, semana passada, na verdade, né? A gente ficou sabendo que estava rolando uma licitação. 100 milhões de reais para publicidade de Itaipu Binacional, que é uma usina hidrelétrica, né? É um monopólio. E você fica pensando, para que vão fazer propaganda de Itaipu Binacional? Se é um monopólio. Isso não faz o menor sentido. Vocês concordam? Aí ficou aquela dúvida. Deve ser para ajudar a companheirada. De repente é assim, para ajudar a companheirada, mas não a companheirada que a gente está acostumado, né, a ver sendo ajudada. Né? Agora é o seguinte, pessoal. Durante essa semana, ressurgiu a notícia de que alguns parlamentares de esquerda tinham assinado, né, um documento em favor do Estado palestino. Dentre estas pessoas estava o ex-deputado federal do PT do Paraná, Enio Verri, que é o atual diretor-geral de Itaipu Binacional no Brasil, o principal cargo brasileiro da estatal. Né? E, pessoal, em Foz do Iguaçu existe uma célula do Hamas. Vocês estão vendo aí no canto da tela, essa notícia é de 2001. Né? A Polícia Federal tinha identificado o envio de 50 milhões de dólares de comerciantes de Foz do Iguaçu que atuam ali, né? A gente não vai se aprofundar muito porque não é o foco do vídeo, mas que atuam na Tríplice Fronteira, né? E a gente sabe quais são as atividades que rolam por ali, né? E eles enviaram 50 milhões de dólares a grupos terroristas, dentre eles o Hamas. Tá? Agora aí vocês estão vendo a outra matéria, de 2006, em que eles estavam mais cuidadosos, né? E eles evitavam falar muito, estavam mais de boca fechada, justamente porque tinham descoberto o envio daquela fortuna. Né? Mas eles falam ainda abertamente que apoiam o Hamas, né, que são favoráveis à atuação do Hamas. Tá? São comerciantes riquíssimos que moram em Foz do Iguaçu e financiam esse grupo terrorista. Tá? Então, a gente tem Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, esses grupos que financiam o Hamas, de lá, comerciantes riquíssimos. Temos o Enio Verri, que é o atual diretor-geral de Itaipu Binacional no Brasil, que, por sua vez, tinha assinado um manifesto em favor do Estado palestino, que é praticamente a mesma coisa ali de você apoiar o Hamas. E aí eu comecei a juntar essas coisas, né? Comecei a pesquisar mais a respeito de Itaipu, do Enio Verri, desses parlamentares, do Hamas, e dessa conexão que existe entre o Brasil, especificamente daquela região ali, com esses grupos terroristas. Tá? A gente vai ligar tudo no final. Vamos falar aqui agora um pouquinho a respeito do Celso Amorim, que já foi ministro de Relações Exteriores do PT em governos anteriores, tá? Do Lula. E agora ele é meio que um chanceler extraoficial. Ele, por exemplo, foi enviado para conversar com o Kremlin e depois com Kiev. Quando chegou em Kiev, depois daquelas declarações do Lula horrorosas, né, absurdas a respeito da invasão da Ucrânia, ele foi confrontado, Celso Amorim, quando chegou lá, com fotos de uma chacina que o exército russo tinha promovido perto da fronteira, já dentro da Ucrânia. E a reação dele foi a seguinte: as imagens são horríveis, eu não defendo isso, claro que eu sou contra, mas são só fotos, não são conclusivas. Eu diria que isso aí não ajudou em nada, né, o posicionamento do Brasil nessa questão, assim como nada que o Celso Amorim fala ajuda. Tá? Porque agora ele disse isso aí que vocês estão vendo no canto da tela. Ele não está simplesmente equalizando as coisas, ele está literalmente colocando a culpa do que aconteceu em Israel, do que está acontecendo em Israel. Porque Israel estaria descumprindo um acordo territorial de paz e tal, de assentamentos. Eu mostrei para vocês, no primeiro vídeo de sábado, o mapa do Oriente Médio. A área que existe para que países árabes ofereçam assentamentos para os palestinos. Israel, pessoal, era o tamanho do estado de Sergipe. Mas ninguém oferece. Por quê? Porque é do interesse desses grupos terroristas que continua havendo este conflito dentro de Israel. Tá? Agora, quais são as ligações do Celso Amorim com o Hamas? Ele escreveu, pessoal, ali o prefácio de um livro sobre, pasmem, sobre a atuação
do lado diplomático do Hamas. E disse que esse grupo terrorista era importante para a pacificação. É isso que vocês estão ouvindo mesmo. O cara escreveu um prefácio para um livro sobre o lado diplomático do Hamas e disse que o grupo terrorista era importante. Tá, piora. Quando ele era ministro das Relações Exteriores, o Lula enviou, na época, 25 milhões de reais. 25 milhões de reais para o Estado palestino. Né? E vejam aí quem era o ministro das Relações Exteriores. Outra coisa que aconteceu recentemente, pessoal, chamou muita atenção, foi que o governo iraniano, né, o Irã, que é o principal financiador do Hamas, não resta questão sobre isso, tá, pessoal? Isso não é teoria conspiratória, todo mundo sabe disso. O presidente lá, o carniceiro de Teherã, né, é quem banca o Hamas. Tá? E o governo iraniano pediu autorização ao Brasil para atracar 2 navios de guerra aqui. E o Brasil deu essa autorização. Ninguém sabe o que havia nesses navios, ninguém sabe o que levaram daqui, ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que eles atracaram e que teve uma festa dentro de um dos 2 navios com participação de membros do governo. E o Celso Amorim, ao ser questionado sobre isso, disse que não tinha problema, não via problema, porque o Irã não é um inimigo. Relembrando aqui, tá, esse texto, essa chamada, essa matéria doentia do Metrópolis, que não pode passar batida, tá, dizendo que o Hamas é de ultradireita. Isso aí é um ultraje ao povo de Israel. É um ultraje à direita. E principalmente, por incrível que pareça, acima da direita e dos judeus, isso é um ultraje ao jornalismo. Ao jornalismo, tá? Seguinte, o Hamas fez muitos reféns, como a gente já viu, né? Não mostrei imagens aqui para vocês, porque elas são muito pesadas, mas vocês já devem ter visto na internet, né? Não vou descrever aqui também, porque realmente é de embrulhar o estômago. A gente sabe o que está acontecendo, são famílias, mulheres sendo violentadas, senhoras de idade, e agora o Hamas está usando esses reféns que sobreviveram ao ataque, né, para exigir que Israel pare de atacar Gaza. Tá? A cada bomba estourada, um refém será morto. Foi o que disse, né, o porta-voz do grupo Hamas. Um dos líderes do grupo terrorista de extrema esquerda, tá, Metrópolis, também disse que é uma luta global. E é uma coisa que eu venho falando para vocês aqui há muito tempo, tá, galera? Há muito tempo, porque muita gente tem essa mania de dizer a maioria é pacífica, né, e tal. A ocupação do Islã está acontecendo via imigração. Já tentaram através das armas e agora a estratégia mais eficiente é através da migração. E não adianta chegar e dizer que isso é saudável, porque se fosse saudável, não existiria autossegregação, tá? Nos grupos muçulmanos que existem em vários países do mundo, em praticamente todos os países do mundo, né? A França, por exemplo, que é um país que eu conheço muito bem, você não vê a população, mesmo nascida na França, né, muçulmana, se misturando com os franceses. É sempre uma autossegregação, tá? Então, isso para mim não é saudável. Se houvesse essa mistura, né, se o Islã aceitasse a cultura de quem está os recebendo, beleza. Agora, você impor a sua cultura em terras estrangeiras, isso aí não é legal. Parece até vingança, né, pelo colonialismo. Muitos vão dizer que é justo. Para mim, não é, porque pessoas que vivem hoje não devem nada pelo passado de seus antepassados. Mas, enfim, é isso que está acontecendo. O Hamas está usando os reféns israelenses para chantagear Israel e tentar impedir a retaliação. Israel já disse que não vai negociar. Tá? Não vai negociar. E que vai acabar com o Hamas. A gente está vendo na imprensa também alguns pseudo-jornalistas dizendo que não existem provas de que o Irã financia o Hamas. Eu duvido que eles encontrem uma declaração, umazinha que seja, do governo iraniano, né, do presidente do Irã, o carniceiro de Teherã, negando isso. Não existe. E a gente tem documentos aqui, eu mostrei para vocês no primeiro vídeo de hoje, que até o governo do PT mandou 25 milhões de reais para a Palestina, né,
Tivemos, né, parlamentares da esquerda do PT, do PSOL, defendendo o Hamas, né, assinando um documento defendendo o Hamas. A gente já teve a Gleisi Hoffmann dando pronunciamento, né, na TV oficial. Então, assim, é meio que você tentar viver em Nárnia, né, e expandir a bolha, né, para o resto da sociedade. E isso aí não vai colar, tá? Não vai colar. Como eu disse aqui no primeiro vídeo do dia, né? Essas pessoas agora que defendem o Hamas, né, usam de expressões bonitas, né, em defesa dos palestinos e tal, e atacam Israel, defendem esse ataque terrorista contra Israel, são as mesmas pessoas que nos chamam de nazistas, tá? E, aparentemente, são as mesmas pessoas que tentam tornar o Hamas um movimento equivalente ao próprio nazismo. E, por fim, pessoal, a participação do Brasil nessa história, né? Porque saiu a notícia de que o Brasil, que hoje é membro do Conselho de Segurança, não fixo, né? Líder do Conselho de Segurança da ONU, mas é uma cadeira rotativa, né? Convocou uma reunião, tá? E o Lula, né, a diplomacia brasileira foi incapaz de dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Até chegou a dizer que era um ato de terrorismo, mas não deu nome aos bois. E que a postura do Brasil, diplomaticamente, seria a mesma do conflito entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, ninguém respeita o Brasil. É um nanico diplomático que é levado na brincadeira pelo resto do mundo. Impressionante a capacidade que esse governo tem de passar pano para tudo que há de errado na geopolítica global. Porque quando teve início o conflito entre Rússia e Ucrânia, existia uma bandeira importante, pelo menos ela era agitada pelo Kremlin, né? A questão dos laboratórios. Beleza. Aparentemente o problema já foi resolvido e agora a coisa se tornou uma disputa territorial, por território. E aí a coisa muda de figura. E o Lula defende que a Ucrânia ceda territórios para a Rússia. Um brasileiro que tinha sido dado como desaparecido, ele participava daquela rave promovida pelo pai do Aloca, aquele DJ que estava aqui no Rio de Janeiro falando bobagem sobre o Jair Bolsonaro, né? Infelizmente, o corpo dele foi encontrado, ele foi identificado, de acordo com a família dele, tá? Um brasileiro que morava em Israel há 7 anos, tinha servido ao exército israelense, estava lá se divertindo, participando daquela festa, e é o primeiro brasileiro declarado oficialmente morto nesse ataque terrorista promovido pelo Hamas, tá? Meus pêsames aqui à família e que o governo se posicione, né? É o nosso tema principal de hoje, mas a gente vai dando pinceladas aqui porque pode parecer uma coisa um tanto quanto contraditória, mas é uma ausência completa, tá? Em todos os setores. Eu acho que é muito triste você ter um governo que, depois de muito pressionado, começa, né, a chamar aquilo ali de terrorismo, mas não consegue vincular, né, o terrorismo ao grupo responsável por aquilo, né, o Hamas, e ao governo que patrocina o Hamas, que é o Irã. A gente tem um chanceler extraoficial, o Celso Amorim, que escreve prefácio para livro que exalta a diplomacia do Hamas e que diz que o Irã não é um inimigo. Esse cara é que está representando o Brasil lá fora na ausência do chefe de Estado, presidente da República, o ex-presidiário. Então, que agora, pelo menos com a confirmação da morte de um brasileiro, eles se sensibilizem, né? Por mais que eles não acreditem no que estão falando, que eles representem o país, né? O sentimento do país, o sentimento do Brasil, engula um pouquinho o orgulho, porque uma coisa é o que a gente pensa, né? Outra coisa é o que a gente externa em representando um país. Isso vai desde o presidente da República até um atleta que está competindo com a bandeira do Brasil no peito. Você representa uma nação. E muitas vezes você, se não está nessa função, você pode falar algumas coisas. Mas quando você está, você tem que pensar 2 vezes. Não é só você que está falando, não é só a sua ideologia, é um país inteiro. Então que engulam esse orgulho, né? Essa tara que eles têm pelo terrorismo e representem o Brasil pelo menos uma vez, tá? Seguinte, pessoal, a gente vem falando aqui, tratando durante
esses dias, desde o último sábado, né, o duplo pensar da imprensa brasileira, que trata senhorinhas enroladas em bandeira, né, com o terço, com a Bíblia, chama essas pessoas de terroristas, tiozões do churrasco, absolutamente nenhuma pessoa armada. Aí vão falar do cara que estava com a bomba, soltaram o cara com a bomba. Soltaram o cara com a bomba. Não conseguiram comprovar que ele tinha alguma ligação com as pessoas que estavam nos quartéis, com as pessoas da manifestação. Nada. E soltaram ele. No dia 8 de janeiro, não tinha ninguém nem com cortador de unha. Mas a imprensa chamou de terroristas. Né? Começam os ataques terroristas contra Israel. E a imprensa chama de tudo. Chama de conflito, chama de grupo armado, chama de grupo muçulmano, grupo islâmico, mas não chama de terrorista. E aí as reclamações começaram a aparecer. Como assim? Como vocês chamam aquelas pessoas do 8 de janeiro de terroristas e evitam a todo custo chamar estes outros, né, esses carniceiros sanguinários de terroristas? São apenas membros de um grupo islâmico, Hamas? E aí ontem veio a justificativa. E a emenda saiu pior do que o soneto, né? Porque, de acordo com eles, com a imprensa, como vocês estão vendo aí, a imprensa não estava tratando o Hamas como grupo terrorista porque a ONU não trata. Porque a ONU não considera, não chamava, né, o Hamas de grupo terrorista. Eu queria saber onde está, né, o comunicado oficial da ONU dizendo que aquelas pessoas do 8 de janeiro eram terroristas. Porque se a imprensa brasileira depende do aval da ONU para chamar alguém de terrorista, eles traíram a confiança das Nações Unidas. É um descalabro. É você duvidar da inteligência alheia. A gente sabe perfeitamente o que a imprensa brasileira tenta fazer. Ontem nós tivemos o primeiro exemplo. Um alerta que tinha sido feito pelo Eduardo Bolsonaro e que eu trouxe para vocês no sábado. Aquela charge. Enquanto o Hamas estivesse atacando, a imprensa ia passar pano. Quando Israel começasse a reagir, ia ser chamado, né, de um contra-ataque desproporcional. Iam usar imagens de civis palestinos, né, para fazer aquele drama todo na televisão, né, e transformar Israel em vilão da história. E isso está se confirmando. Ontem, uma pseudo-jornalista do Metrópolis disse que o Hamas era um grupo de ultradireita. Ultradireita. A internet surtou diante daquilo. Surtou diante daquilo, porque foi uma coisa tão abjeta, tão fora da realidade, que nem a esquerda conseguiu defender. Depois de algumas horas, o Metrópolis tirou do ar. Mas nós queremos saber o que aconteceu com a jornalista que escreveu a matéria e com o comentarista político que falou isso no ar. Assim, eu tive que passar por essa imagem na minha cabeça duas vezes. Primeiro, quando eu li a matéria, e segundo, quando eu contei para minha mãe. Ela não sabia. O Hamas assassinou 40 bebês israelenses. Muitos deles foram decapitados. Eu sugiro que vocês não tentem criar essa imagem na cabeça de vocês. Sugiro que vocês não tentem. Então, que Deus receba esses anjinhos com muito carinho e conforte suas famílias e seus pais. Que momento triste, que momento difícil. Tá? Qualquer pessoa que depois desse evento ainda insista em classificar o Hamas como grupo revolucionário, em favor da Palestina, ao invés de um grupo terrorista, sanguinário, carniceiro, eu não vou nem dizer que vocês deveriam desfazer amizade com essas pessoas. Elas mereciam mesmo ir para a cadeia por defender isso aí. Tá? Enfim, é isso, tá, pessoal? Vamos lá, vamos seguir em frente, vamos respirar e vamos tratar da parte principal desse vídeo aqui, que é esse cidadão chamado Said Tenório. Esta é a única oportunidade neste vídeo aqui em que eu vou pronunciar o nome desse cidadão, tá? Não vou repetir o nome desse monstro nesse vídeo aqui. É arriscado fazer esse vídeo? Vocês sabem com que tipo de gente a gente está lidando, tá? Mas eu não vou me privar.
Eu tenho que fazer isso, tenho que mostrar para vocês o que está acontecendo. O Brasil precisa entender com que tipo de gente que esse governo está ligado umbilicalmente, pessoal. Não é de hoje. Tá? Então vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Tudo começa quando, em março, o presidente do Instituto Brasil-Palestina é apreendido no Panamá. Tá? E esse cidadão aí entra em contato com Alexandre Padilha, ministro de Estado do governo do Lula, para pedir ajuda para soltar o presidente do Instituto e trazê-lo de volta ao Brasil. A informação mais recente que eu consegui obter é de que ele tinha sido deportado do Panamá e tinha voltado ao Brasil. Esse homem, sobre quem a gente está falando aqui, é vice-presidente desse Instituto Brasil-Palestina. E hoje, pessoal, surgiu uma declaração dele a respeito de uma refém israelense que eu mostrei aqui para vocês em fotos. Eu não tive coragem de colocar as imagens porque realmente são muito pesadas, mas nós falamos sobre essa moça em mais de uma oportunidade aqui no canal, tá? Ela foi retirada pelos terroristas do Hamas de um porta-malas, de mãos amarradas pelas costas. Ela estava com as calças todas ensanguentadas na área ali das nádegas e ela estava sendo puxada pelo cabelo por esses homens e foi jogada no banco de trás de um carro. Tá? É uma imagem chocante. E para mim fica muito óbvio, né, que é sangue naquela região. E a gente sabe perfeitamente o que isso significa, tá? E eu vou trazer um detalhe aqui para vocês durante o meu depoimento, né, pessoal, que vai fazer com que isso que eu estou dizendo, que aquilo é sangue, faça mais sentido ainda. Tá? E ele, esse cidadão aí, que defende o Hamas, ele disse que aquela moça tinha... não foi esse o termo que ele usou não, tá? Tá aí na tela. Mas é como se ela tivesse borrado nas calças. Ainda colocou um emojizinho de risadinha, debochando daquela moça. Vejam bem, a gente está falando de uma mulher inocente, ela nem soldado é, uma mulher inocente que estava ensanguentada, severamente ferida, amarrada com as mãos para trás e sendo puxada pelo cabelo por um homem armado com um fuzil e cercada por outros homens do Hamas. E este cidadão disse que ela estava borrada, tinha defecado nas calças e colocou um emoji de risadinha. Este homem foi recebido por um ministro de Estado do Lula. E eu fui pesquisar a respeito dele. O Twitter dele, galera, o Twitter dele é cheio de mensagens de ódio puro contra Israel. Eu queria poder falar aqui tudo que eu penso a respeito desse homem, tá? Mas não dá. Mas é ódio puro contra Israel. Assim, exala pelas narinas, pelos ouvidos, pelos olhos, pelos poros desse homem. E eu encontrei o Facebook dele. E lá existem mensagens extremamente ofensivas contra o Jair Bolsonaro. E amplamente favoráveis ao atual presidente da República. Ele tem fotos com o ex-presidente do Irã e com o atual presidente, carniceiro de Teherã. Ele tem fotos com a Dilma Rousseff. Ele tem fotos, várias fotos de apoio ao Lula. Ele escreveu textos elogiando a atuação tanto do Lula quanto da Dilma enquanto presidente em mandatos anteriores, em defesa do povo palestino. Essa é a alegação. Não sei por que ele está no Brasil e não está lá, lutando com seus irmãos. Assim, gente, é uma coisa muito assustadora. Porque ele declara o apoio dele ao Hamas abertamente, com orgulho. A gente está falando de um grupo terrorista. E sempre esta ladainha de que eles estão defendendo o Estado palestino. Olhem para o mapa do Oriente Médio. Olhem para o mapa do Oriente Médio. Peguem uma lupa e encontrem Israel. E vocês vão entender que essa luta não é por terra. Essa luta é pela destruição de Israel. Só por isso
Se vocês olharem para o mapa e depois lerem as postagens deste homem no Twitter, vocês não vão ter mais nenhuma dúvida neste sentido. Tá? É com esse tipo de gente que o PT está alinhado. Todo dia aparece uma ligação nova. E repito, até agora, ministro dos Direitos Humanos, o vagalume que brilha e desaparece, não falou nada. O Lula, incapaz de condenar o Ramais. Agora, a gente sabe por quê. Agora, pessoal, vamos além aqui das ligações que eu já mostrei para vocês, né, para a gente deixar tudo preto no branco, né? Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou 14 moções de repúdio contra o Ramais. Como foram 14 moções, pessoal, em uma delas, os deputados do PT incluíram sorrateiramente Israel. É isso mesmo. Em uma das moções de repúdio ao Ramais, consta também uma moção de repúdio contra Israel, o Estado agredido. Isso foi colocado por parlamentares do PT e passou batido. E agora o que vai acontecer? A Câmara vai ter que revogar tudo e fazer tudo de novo, porque esses canalhas do PT tiveram sei lá, gente, a covardia de fazer isso, né? Sorrateiramente, na moita, sem que ninguém percebesse. Vai ter que fazer tudo de novo. Mas não, Folha de São Paulo, tá? É só teoria da conspiração aqui, não tem ligação nenhuma. Lula, aliás, que não aparece, não dá as caras e não diz, né? Ó, o Ramais é um grupo terrorista, isso que está acontecendo aqui não pode continuar. Apoio ao Estado de Israel. Sempre é a passação de pano, sempre é relativização. Tá? Porque para eles também interessa o conflito. 3 brasileiros, de acordo com o governo de Israel, estão entre os sequestrados, estão nas mãos do Ramais. Seria a hora, né, do bebum, do pudim de cana, que está lá no Palácio do Planalto, aliás, escondido atrás das emas no Palácio da Alvorada, aproveitar dessa ótima relação que ele tem com o presidente do Irã, carniceiro de Teherã, que financia o Ramais, né? A excelente relação que tem o Celso Amorim, o chanceler dele, com o grupo terrorista, né, para ver se soltam os 3 brasileiros, porque 2 já morreram. E me doeu no coração, porque eu vi a tia da mocinha de 24 anos que morreu, fazendo uma postagem no Twitter alguns dias antes, dizendo que ela estava desaparecida. E eu comentei lá, calma, muitas pessoas estão em bunkers, né, estão em abrigos, estão incomunicáveis. Ela vai aparecer. Infelizmente, eu lamento por isso, né, lamento passar essa informação aqui. Vocês já devem estar sabendo, eu estava errado, né? Então, meus sentimentos aqui a toda a família daquela garota linda de 24 anos aqui do Rio de Janeiro, que foi assassinada covardemente por esse grupo terrorista de animais. Tá? E já são 2 mortos, 2 brasileiros mortos. E são 3 reféns. Então vamos lá, Lula. Sai do bunker, né, e vai conversar com o carniceiro de Teherã, teu brother. Vai lá, Celso Amorim, conversa com o pessoal que escreveu o livro A Diplomacia do Ramais. Importante pela paz. O Ramais é muito importante, a diplomacia do Ramais, para trazer paz na faixa de Gaza. Né? E para finalizar aqui, pessoal, o cúmulo do absurdo. A Globo News escolheu o lado. Não que isso surpreenda a gente. Agora, a voracidade com que eles falam as coisas é de olhar para a televisão. Eu vou dizer um negócio para vocês. A vontade de quebrar é tanta, que chega a passar pela cabeça. Guga Chakra, aquele mentecapto que disse que quando o Biden ganhou as eleições, o mundo teria paz, porque teria se livrado do Donald Trump, né? Durante o governo Trump não teve guerra. Desde que ele saiu, tem guerra na Ucrânia e agora guerra em Israel. Mas o Guga Chakra disse que o mundo ia ficar suave sem o Trump. Agora, ele tem o cinismo, a canalice, a cara de pau de colocar a culpa no Benjamin Netanyahu, o chefe do país atacado. E diz que veja só, o cara é o líder de Israel, a nação atacada, e ele diz que o conflito que está acontecendo agora, o ataque terrorista promovido pelo Hamas, vai acabar com a carreira política do Benjamin Netanyahu. Um ex-embaixador petista do Brasil na Palestina, em Israel, perdão, disse que a culpa é da extrema-direita, de um governo de extrema-direita.
cara tá culpando o país que está sendo atacado, que escolheu o seu representante, escolheu esse governo que ele chama de extrema-direita. Depois dá espaço para um diplomata palestino dizer que é muito cedo para definir quem é terrorista e quem não é. E quem tem que fazer isso são os tribunais no futuro. É mesmo, ô seu palestino? É sério o que você está falando? Quer dizer que é muito cedo para dizer que aquelas pessoas lá, né, aqueles selvagens carniceiros que mataram centenas de pessoas inocentes, deceparam bebês, aquelas pessoas não podem ser chamadas ainda de terroristas? E a Globo News me dá espaço para um energúmeno desse. Gente, isso não é jornalismo, isso é crime. Isso é atividade criminosa com o selinho de imprensa tradicional. Um estúdio bonito, né? Gráficos lindos, maravilhosos, caríssimos, uma mega estrutura e as pessoas passando esse tipo de desinformação criminosa, repito, para as pessoas que estão vendo, incautos que ainda acreditam no que é dito na Globo News. Aí depois, no final de tudo, essa matéria foi a última que eu vi antes de gravar esse vídeo, você tem que ler a Folha de São Paulo dizendo que ligação do Lula com o Hamas é conspiração de bolsonarista. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Não existe nada de bom nisso que está acontecendo em Israel, mas, diante dos fatos, a gente tem que extrair alguma coisa. E essa coisa é a seguinte: não existem mais máscaras no Brasil. Não existem mais. As pessoas que nos chamavam de nazistas agora apoiam extermínio de judeu. As pessoas que nos chamavam de terroristas por conta de senhorinhas com terços dizem que o Hamas não é um grupo terrorista. Pessoas que dizem defender a paz, que o Trump era a causa de todos os problemas, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, essas pessoas insistem em colocar a culpa nas vítimas. Aí vem o Lula e dá uma declaração. A gente nem sabe se foi ele, porque ninguém vê a cara do Lula há semanas, né? Mas vejam só, ele propõe, como bom oportunista que é, o cessar-fogo. O cessar-fogo e o diálogo para proteger as criancinhas de Israel e as criancinhas da Palestina. Galera, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia do quão imbecil é essa declaração, tá? Enquanto os Estados Unidos estão mandando navio de guerra para Israel, né? Enquanto a comunidade europeia já se pronunciou oficialmente, publicamente, em apoio a Israel, não só, né, na questão política, mas também na questão bélica, né? A OTAN, está todo mundo declarando apoio a Israel, e não só apoio político, né? Nem isso o Lula está fazendo. Aí ele vai lá e pede um cessar-fogo. Vejam bem, o Joe Biden, o velhinho senil da Casa Branca, manda porta-avião do exército americano para Israel para ajudar contra o Hamas. Aí o Lula pede um cessar-fogo para proteger as criancinhas. Agora, a grande contradição do ex-presidiário é a seguinte. Essa é a notícia que tem que virar meme, né? O governo estuda o diálogo com o Hamas. Por que vai virar meme? Porque eu falei sobre isso no primeiro vídeo de hoje, né? Manda o Celso Amorim, manda o Said Tenório, né? O árabe paraguaio, manda o Alexandre Padilha. São brother do Hamas. Conversa com esse pessoal e libera os reféns brasileiros aí. Que por enquanto são 3. Além deles, nós temos cerca de 30 brasileiros que não são reféns, mas estão em algumas áreas ali perigosas. Né? Eles não estão com o Hamas, mas querem deixar Israel e não podem porque passariam por algumas áreas ali que eles estariam correndo risco de vida, né? Por conta do embate ali entre o exército israelense e os terroristas islâmicos. Tá? E aí o Lula vai lá e vamos dialogar aqui com o Hamas para ver se a gente consegue fazer isso. Então vocês vejam só a contradição do cara, tá? Qualquer pessoa, qualquer palestino que quiser, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e tudo que ele vê é terra para onde ele pode ir. Tudo que eles veem é terra para onde eles podem ir. Tá? Já o israelense, ele não tem como fazer isso.
Porque ele está cercado. Ele está cercado pelo mundo islâmico. Então, quando o Lula ele chega lá e fala, vamos conversar com o Hamas para ver se a gente consegue tirar os brasileiros de Israel, ele está, ao mesmo tempo, escrevendo a situação de todo cidadão israelense. Quando Israel foi fazer o contrabombardeio na faixa de Gaza, avisou com muita antecedência para que os civis pudessem se deslocar e se dirigir ao quê? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. A vasta área que eles têm à disposição. É país islâmico para tudo quanto é lado. É só pegar, sair, que as tropas de Israel não vão encostar em ninguém, não vão encostar em nenhum civil. Mas o próprio Hamas, né, e as próprias lideranças islâmicas proíbem os civis de sair. Muitos nem querem sair. E aí depois, quando acaba o prazo, Israel vai lá e bombardeia. Então, Lula, quando você expressa a necessidade de conversar com o Hamas para garantir que brasileiros, muitos deles provavelmente com dupla cidadania, consigam sair em segurança de Israel, você está descrevendo a situação de todo cidadão israelense. Ao mesmo tempo, enquanto o exército de Israel avisa quando vai bombardear, o palestino tem a saída livre, ao contrário dos brasileiros e dos israelenses, e eles fazem a escolha, ou são forçados a fazer essa escolha pelo Hamas de permanecer na Palestina. E aí vem esse cidadão aí, solta uma basófia dessa, né? Um cara, ele está completamente descolado da realidade do mundo. Ele realmente acha que um bêbado, senil, desaparecido há 10 dias, vai chegar lá e vai pedir um cessar-fogo para uma guerra santa e todo mundo vai parar para salvar criancinha e mulheres. Não que a razão não seja nobre, é a mais nobre de todas. Né? Só que você tem que ser muito ingênuo, demagogo ou cara de pau e oportunista, que é o caso, na minha opinião, para pedir isso aí sabendo que nunca vai ser atendido. Né? Mas é isso, pessoal, é isso aí que a gente tem. E para comprovar isso para vocês, um dos fundadores do Hamas convocou um jihad. O que é um jihad? Você não tem como saber até que ponto o cidadão muçulmano está disposto a ir. Mas nesta sexta-feira, né, foi convocado um jihad. E a ordem demonstre, né, a sua raiva contra pessoas que estão do lado de Israel. Como você vai demonstrar essa raiva? Ele não fala. Ele não diz, você vai fazer cara feia, você vai fazer uma careta para um judeu ou para alguma pessoa que passar do teu lado com a camisa de Israel, uma pessoa que você saiba que apoia o outro lado. Né? Ele não vai falar isso. Faz o que você quiser para expressar sua raiva. A gente sabe que existem células radicais, extremistas, terroristas, espalhadas pelo mundo inteiro, graças principalmente à crise migratória de 2016, que foi um enorme cavalo de Troia. Vejam aí mais uma comprovação de que vão tentar de todo jeito colocar a culpa, né, na mulher estuprada. É a mesma coisa que a esquerda adora dizer, não, você não pode colocar a culpa na mulher porque ela está de vestido curto. Não é assim que eles falam? Né? A culpa não pode ser da mulher porque ela está vestida de maneira sexy. Né? Eles estão conseguindo colocar a culpa de ataques terroristas no governante do país atacado. Porque ele supostamente seria de extrema direita. É como a gente vem falando aqui, pessoal. Para eles conseguirem abrir caminho para a direita permitida, né, que não é direita, para os liberaloides, para algum espectro ali que tente, né, passar a impressão de ser direita, eles precisam jogar a direita verdadeira para a extrema. E aí eles vão atribuindo à direita uma série de adjetivos, de posicionamentos que a maioria deles nem tem nada a ver com política e não fazem parte das nossas crenças. Então, o Benjamin Netanyahu é de extrema direita e, graças ao seu extremismo, que não existe, ele jogou Israel em uma guerra, né? Ele colocou um vestidinho curto e convidou o estuprador para a casa dele, tá? É isso que a imprensa está dizendo e eu estou mostrando isso aqui para vocês todo dia. Não caiam nessa, tá? De preferência, se vocês virem um negócio desse, vão lá, comentem, não precisa xingar, não precisa ofender. Só digam, né, na rede social da publicação e digam, olha só, a gente está ciente de que isso aí é balela, isso aí não condiz com a verdade, isso é um jornalismo porco. Se vocês quiserem denunciar, vão lá e denunciem. Eu denuncio, tá? Israel bombardeou os 2 principais aeroportos da Síria.
O que estava acontecendo? O governo sírio estava mandando ajuda para o Hamas, que já está no conflito, foi quem começou, né, os ataques terroristas, e para o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista islâmico que está ali, ninguém sabe ainda se eles já entraram de fato na história, já gravaram um vídeo dizendo que vão entrar, mas a gente não sabe se eles já estão participando ou não ativamente dos bombardeios contra Israel, tá? Pode ser que sim, estejam misturados com o Hamas. Né? Não existe um comunicado oficial, pelo menos até o momento em que eu estou gravando isso aqui. Então, como estava acontecendo isso, né? Equipamentos, recursos saídos da Síria, vindos, né, do governo sírio, Israel foi lá e bombardeou os 2 maiores aeroportos da Síria. A coisa tende a ir piorando. Quem está adorando isso é o Putin, né? Porque ninguém fala mais da invasão da Ucrânia. Ele deve estar tocando o terror lá e ninguém mais fala nada, né? E aí, pessoal, a gente chega à questão do Lula. Antes dele fazer a cirurgia alegadamente de quadril, né, uma série de comentários desastrosos do Lula, né? Ah, eu vou operar o meu quadril, eu não aguento mais de dor e tal. Ninguém viu o Lula mancando. Ah, eu não vou para o Rio Grande do Sul porque eu tô com muita dor no quadril, eu comi uma jabuticaba estragada, então não vou poder ir, né? Aí no dia seguinte ele tá lá no 7 de setembro, faceiro, não sei quantas horas em pé, não manca nenhuma vez. Aí no dia seguinte vai pra Índia, uma viagem de não sei quantas horas de avião, aparece por lá em pé bonitinho, não manca. Aí depois faz a tal da operação do quadril e no dia seguinte vai pro Palácio da Alvorada. Só que até agora ninguém viu a cara dele. Daqui a pouco aparece que nem o Estênio Garcia, né? Com a cara toda esticada parecendo um homem-peixe. Só falta isso. Minha opinião, ele fez cirurgia plástica e usou aí essa história de dor no quadril para conseguir isso aí. Ele disse que não queria ser visto, né, de andador, porque seria feio, né, denotaria fraqueza, como se o Lula tivesse sido bonito algum dia na vida. Enfim, ele está desaparecido, ninguém viu, né, ele solta uma notinha aqui, outra notinha ali. Ontem eu mostrei para vocês o cara no meio de uma guerra santa. Ai, faz um cessar-fogo para mim. Faz um cessar-fogo. É demagogia, é oportunismo, é utopia, se ele tiver agido de boa fé. Né? Para mim, é oportunismo e demagogia. Tá? Porque ninguém vai fazer cessar-fogo para ninguém no meio dessa guerra. Ainda mais o pedido partindo de uma figura insignificante que nem o Lula. É como você sentar na urtiga e pedir para a urtiga não arder. Né? Ou então você chegar para Globo News ou para CNN, faz jornalismo sério, por favor, aí. Né, ô CNN? Faz jornalismo sério aí, ô Globo News. Não dá, gente. É você pedir à toa. Né? Mas ele pede, porque ele quer passar a imagem de bom samaritano. A primeira viagem do Lula, né, que provavelmente vai ser a primeira aparição dele oficial desde a cirurgia, é para os Emirados Árabes. Agora, no mês de novembro, pessoal. Só que a situação não é tão simples assim, não é tão simplória assim. Pô, está acontecendo esse ataque terrorista contra Israel, da parte de um grupo terrorista islâmico. Os Emirados Árabes, obviamente, são um país muçulmano, né, e vai pegar muito mal para o Lula. A coisa é muito mais complexa, porque os Emirados Árabes são os principais aliados de Israel no mundo árabe. Foi o primeiro país, a primeira nação a fechar, a iniciar os diálogos e fechar um acordo com Israel. Tá? Então, o Lula vai estar ali meio que no mato sem cachorro. Ele vai para um país árabe, tá? Que, desde o início desses ataques, é um dos poucos que não se manifestou em favor da Palestina, muito menos do Hamas. O Lula tem que estar preparado para ser cobrado por todos os lados. Por quê? Existe uma grande parcela da sociedade de lá que, obviamente, é a favor da Palestina, né? É a favor dos ataques, pelo menos são os que se manifestam publicamente desse sentido. Tá? Agora, o governo está se equilibrando ali na corda bamba. Então, ele vai ouvir da mídia, que é contra Israel, ele vai ouvir da mídia, que é em favor de Israel, estando em um país árabe e islâmico, que, por sua vez, tem um governo que tenta equilibrar suas relações com Israel.
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês um comentário de um mancebo lá que foi participar de um programa da Globo News, tá? Isso aí é um exemplo perfeito, né, da imperfeição da nossa imprensa, da capacidade de malabarismo retórico, né, de fazer o poste urinar no cachorro, de subverter a verdade e a realidade dos fatos. Vamos ler em tela inteira aí. Abre aspas para o cientista político que eu poderia colocar entre aspas também, Guilherme Casarões. A diplomacia brasileira classifica corretamente os atos de sábado como terroristas. Mas ao não rotular o Hamas, o Brasil mantém uma coerência diplomática e, ao mesmo tempo, mantém canais abertos de negociação, numa situação extremamente delicada em que há cidadãos brasileiros, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza, fecha aspas, para o Casarões. Vejam só, na cabeça desse cidadão aí, você pode classificar os atos do Hamas como terroristas, mas você não pode dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Porque, supostamente, isso permite que canais de negociação permaneçam abertos para o Brasil. Gente, não vou nem chover no molhado aqui e usar o 8 de janeiro como exemplo, né? Porque tem um monte de gente falando isso agora. Eu trouxe para vocês, acho que na semana passada, né? O Brasil não classifica o Hamas como grupo terrorista porque a ONU não faz. O pessoal de 8 de janeiro aí, todo mundo ia chamar de terrorista, de golpista, e a ONU nunca abriu o bico, nunca deu pitaco a respeito disso. Então eles não têm problema com autorização nenhuma da ONU. A narrativa é deles. Eles não chamam o Hamas de grupo terrorista porque não querem. É simples assim. O Bolsonaro, quando era presidente, tentou classificar o Hamas como grupo terrorista. Mas isso nunca impediu o presidente de chamar o Hamas de grupo terrorista. São duas coisas diferentes. Né? E aí vem esse cidadão e solta essa bobagem. Ah, não, o ato é terrorista, mas o grupo não dá para chamar. Né? Isso é um golaço diplomático do governo do Lula. Vai passar pano assim no raio que o parta, rapaz. Você, de comentarista político, tem o mesmo que eu tenho de astrofísico. Tá? É isso. Isso aí é o retrato da mídia brasileira. É isso, tá? É isso. Agora eu queria que vocês assistissem um trechinho rapidinho. É coisa assim de 30, 40 segundos de um dos meus vídeos de sábado passado, o dia em que começou o ataque terrorista. Vai chegar um momento em que as imagens da retaliação do revide de Israel também vão tomar conta da internet. E é neste momento aí que a imprensa vai entrar dizendo que a retaliação é desproporcional. Se você não quer uma reação, então não a provoque. Não haja. Então não vai existir reação desproporcional. Tá? Porque a reação só está acontecendo porque Israel foi atacado primeiro. Mas é isso que vão dizer, tá? Estejam preparados para isso, que vocês vão se irritar bastante. E lá vem o Ed agora dizer que é o Nostradamus, né, que é vidente, que adivinhou, que acertou. Gente, isso era a coisa mais previsível do mundo. Por quê? A maneira mais eficiente, se é que existe alguma, de prever cenários futuros, é visitando o passado. Coisas que se repetem tendem a acontecer novamente. E a esquerda sempre trabalha dessa forma. Então a gente sabia que isso ia acontecer. Tá aí a matéria no canto da tela. A ONU pedindo para que os ataques, os contra-ataques de Israel sejam proporcionais. Aí a Paula Marisa, minha querida amiga Paula Marisa, fez um comentário genial nas redes sociais. O que a ONU está pedindo? Para que Israel decepe bebês? Estupre mulheres? Porque foi isso que o Hamas fez. Então, se é para ser proporcional, tem que fazer a mesma coisa. Acabar com uma rave, né, cheio de gente lá pedindo pela paz e descer de paraglider metralhando todo mundo. É isso que a ONU quer que Israel faça? Como sempre, tá? Israel avisou aos palestinos que faria um bombardeio em uma área de Gaza em que estão, né, os headquarters, né, os escritórios centrais do Hamas. Então Israel vai lá e avisa, vocês têm 24 horas para sair daí. Tá? Assim nenhum civil será ferido. Ao contrário do Hamas, né, que chega de surpresa metralhando todo mundo. Né? Só que aí o Hamas chegou lá e disse, não, vocês não vão embora, vocês não vão sair daqui, fiquem em casa. Por quê? Porque eles querem corpos palestinos. Eu não vou aqui, pessoal,
entrar em detalhes a respeito dessa questão do povo palestino, né? Que na prática não existe o povo palestino, tá? Mas existem vídeos sobre isso, tenho certeza que existem vídeos sobre isso aí no YouTube, é só vocês procurarem, tá? Mas o que o Hamas queria? Uma pilha de corpos, né, de civis mortos por Israel, para poder, né, contrabalançar com as atrocidades que eles estão cometendo, né? Não que a Globo News e a CNN precisem disso, né, porque eles já decidiram que Israel é o vilão da história, tá? Mas só para vocês entenderem a dinâmica da coisa. Israel avisa para que os civis possam deixar as áreas, né, e apenas os equipamentos. Até os caras do Hamas, eles podem ir embora, né? Não é uma mensagem criptografada que só civis entendem. O Hamas poderia deixar também aquela área naquele momento. Assim, só os equipamentos seriam destruídos. Mas não. Fiquem aqui. O Hamas precisa de vítimas civis para poder mostrar para a internet inteira, né? E, pessoal, hoje está sendo a Jihad, que é o dia da raiva, né, que foi convocado por um dos fundadores do Hamas. E o que isso significa? Todo islâmico deve demonstrar a sua raiva contra o povo judeu. Não existe um medidor. Não existe uma instrução dizendo, você tem que matar ou você tem que dar a língua, né? Ou cuspir na pessoa, o que quer que seja. Isso vai depender da disposição do muçulmano para agir, tá? Isso são fatos, tá? Não adianta aqui dizer que é islamofobia, nada disso não, tá? É isso que é a jihad e vai depender da interpretação da vontade da pessoa que recebeu a mensagem. Vai ter gente que não vai fazer nada, tá? Só que já começaram os atentados, né? Na França um professor foi assassinado a facadas e tem muita coisa acontecendo na Europa inteira que foi... a França já era, né? Mas o resto da Europa, principalmente a Alemanha, recebeu muitos imigrantes durante aquela crise migratória de 2016. Eu perdi muitas amizades naquela época, né? Porque eu fui contra. A gente sabia que no meio de crianças e mulheres ia entrar um monte de terrorista e, né, depois que estão lá dentro, meu camarada, aí o negócio começa a complicar, as células são criadas e, infelizmente, a gente vai ver o resultado disso aí ao longo do dia e nos dias seguintes, tá? A França proibiu protestos de rua em favor da Palestina, porque hoje em dia eles que se confundem com protestos a favor do Hamas, né? Mesmo assim, a população islâmica desrespeitou, foi às ruas em grande número, e aí o governo francês mandou canhões de água, né? Caminhões com canhões de água para dissipar as multidões, e obviamente estão usando as imagens dos canhões de água para, né, falar mal do governo francês. Enfim, essa é a situação atual, tá, pessoal? Eu vou deixar vocês, antes da gente falar sobre o tema principal, com essa imagem que está aí. Óbvio que essa mulher não representa o povo russo, mas esta é uma mulher russa em Moscou, marcando prédios, né, que pertencem a judeus, para que as pessoas, os muçulmanos que queiram participar da jihad, possam fazer os seus ataques, né, de maneira mais precisa. Essa mulher aí tem um lugarzinho dela no inferno garantido, tá? A última parte desse vídeo aqui, eu não vou trazer imagens aqui para vocês, mas eu vou repetir aqui parte do meu relato que eu fiz a respeito da minha experiência, né, com muçulmanos. Até abro um parênteses aqui, porque quando eu disse árabes, né, tanto no vídeo quanto nas postagens nas redes sociais, é claro que eu não estou falando também a respeito dos árabes católicos, né, dos árabes cristãos. A gente está falando dos islâmicos, tá? E aqui não é questão de islamofobia nem nada, é a minha experiência pessoal, o que eu passei. Pô, vão querer controlar o que eu passei, o que eu vivi? Né? Não dá, tá? Mas eu expliquei para vocês naquele vídeo que eu postei aqui no sábado o seguinte: antes do casamento, né, ou então quando o muçulmano não é casado com aquela mulher, né, ele não pode praticar sexo com aquela mulher. Né? O muçulmano, de acordo com o livro sagrado, tem que casar virgem, tá? Assim como a mulher. Os dois casam virgens. Depois ele pode casar com mais de uma mulher, né? Só que é o seguinte, eles se aproveitam de uma brecha na literalidade, né, daquilo que é na prática a lei islâmica. O sexo, para o islâmico, é o sexo tradicional. Tá? O órgão genital masculino, o órgão genital feminino, né? A penetração alternativa, que eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, não está lá, não está escrito.
na literalidade. Tá? Então, eu falei para vocês aqui, os muçulmanos que eu conheci quando eu morei fora, os ricos, eles podiam, né? Eles diziam que se davam ao luxo de ter como se fossem mucamas, empregadas que os pais deles compravam, né, não só para arrumar a casa, né, para aciar o filhinho mimado, mas também para praticar este sexo alternativo com eles, que como não está previsto no livro sagrado, então é uma maneira deles fazerem aquela gambiarra, né? É tipo o STF driblando a Constituição Federal. Tá? Então, essa notícia que está aí no canto da tela, de que o Hamas dá preferência a mulheres para que haja o estupro coletivo, a monstruosidade, né, vai até além, porque é esse tipo, né, de solução alternativa que eles fazem. Então, quando vocês estiverem com essa imagem, não a imagem, né, mas a ciência do fato que está aí nessa matéria, fiquem sabendo que é isso que acontece. Tá? Não é tradicional, é alternativo. E isso explica, por exemplo, aquela foto da moça com as calças ensanguentadas. Tá? É muito difícil eu falar sobre isso aqui, pessoal, me controlando, tá? Por dentro, o fogo tá vindo aqui na garganta, na ponta da língua, tá? Mas a gente tem que se controlar. Tem que se controlar, tá? Outra coisa que está aí nessa matéria, após o ato, eles quebram os joelhos dessas mulheres, para que elas possam ser identificadas. E isso é exatamente o que a gente viu naquela moça alemã, né, que a princípio tinha sido dada como morta, ela aparecia na caçamba de uma caminhonete, ela estava aparentemente morta, né, de rosto virado para baixo, apenas com a roupa de baixo, e ela estava com os joelhos torcidos para trás. A família, de acordo com a família dela, ela foi encontrada com vida em estado gravíssimo em um hospital de Israel, mas não existe confirmação oficial disso. O fato é que ela estava com os joelhos torcidos. Então, para que vocês entendam a gravidade, né, a monstruosidade dessas pessoas. E são esses monstros que o atual governo, o anão diplomático, se recusa, primeiro, a classificar como grupo terrorista, se utilizando da ONU como desculpa, que são outros, né? E também se recusa a levar a questão à ONU, fazer o pedido. Se você tem dúvida do porquê, né, a gente tem aqui várias evidências. Né? A gente viu que até outro dia tinha um membro, um apoiador do Hamas dentro do governo, né, o senhor Tenório, né, o árabe paraguaio. A gente viu a declaração do Hamas quando o Lula venceu as eleições, as felicitações. Eu trouxe aqui para vocês, expus a questão da célula do Hamas na cidade de Foz do Iguaçu. Também tem a questão, né, do uso de estatais, talvez, né, do potencial uso de estatais para financiar grupos terroristas lá fora. As ligações, né, as suspeitas de ligações existem. Mas, aparentemente, esse governo aí está do lado errado. Do mundo civilizado. Então é isso, pessoal. Repetindo aqui, quem ficou sensibilizado, porque a situação realmente é crítica, né? Com a questão da vaquinha, dos processos aí que eu vou ter que pagar sem ter dinheiro, porque me endividei até as calças, tive que pegar empréstimo porque foi, né, desmonetizado por decisões do TSE, algumas decisões foram da plataforma, né, a gente teve que reverter aí na justiça. Quem quiser me ajudar, o link está no comentário fixado na descrição do vídeo no YouTube. Eu não posso colocar no Facebook, sob pena de ser punido, tá bom? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê por aí.